Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E neste trimestre você está acompanhando conosco o estudo que estamos fazendo através desse guia de estudo aqui, que tem como título O Amor e a Justiça de Deus. Nós iremos estudar nessa semana a lição número 3, que tem como título Agradando a Deus. Como você sabe, o principal propósito da educação é restaurar um homem à imagem e semelhança de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criada ali no Éden. E como você já me ouviu várias vezes falando por aqui no canal, agora como nunca antes nós precisamos aprender a verdadeira ciência da educação. E qual que é a verdadeira ciência da educação? É a ciência do céu, é o ensino da verdade, são os parâmetros celestiais que vivem os anjos. Nós, eu e você, precisamos também nos desenvolver e vivermos uma vida que agrada a Deus. Agora, é interessante nós partirmos para essa lição, então, dentro desse ponto de vista. Como vocês veem, estou aqui ainda no meio da natureza, gravando para vocês com algumas limitações, mas nós vamos continuar aqui passando lição para vocês. Acredito que na próxima semana já estaremos gravando no estúdio, na nossa casa, né? Findando nossas férias. Agradando a Deus, e o estudo que nós iremos fazer, ele cita aqui para nós Sofonias capítulo 3, versículo 17. Pois o Senhor, o seu Deus, está em seu reino. Ele é um Salvador poderoso, ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Então aqui na parte de segunda-feira nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto, mas o ponto de partida é que ele se agradará de vocês com alegria, com exultação. Deus se agrada de uma oferta pequena, insatisfatória, de um ser pecaminoso como nós? É a pergunta que nós iremos fazer durante a semana. Eu e você podemos agradar a Deus, um ser totalmente perfeito, um ser que onipotente, onde o seu amor é imensurável, onde a mente humana não tem capaz de prescrutar os desígnios de Deus. Como nós podemos então agradar ao Senhor? E este texto de hoje diz que Ele, Deus, se agrada de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará com vocês com gritos de alegria. Demonstra aqui a ação, a espontaneidade de Deus, a felicidade de Deus quando Ele vê um ser humano que o adora e o agrada. Então, com base nisso, e entendendo que o cristianismo ele é pautado sobre heróis da fé que vieram antes de nós e que estudaram esses assuntos espirituais, né? Como, por exemplo, heróis do passado como Lutero, Agostinho, John Wesley. Esses homens, com certeza, eles basearam a sua fé nos ensinamentos da Bíblia. E, com certeza, eles analisaram pontos em especiais, refletiram a sua fé e eles chegaram a conclusões que podem ser também usadas por nós hoje. E eu cheguei a pesquisar um pouco o que esses homens falaram sobre esse aspecto, esse assunto de agradar a Deus. Eu costumo dizer que nós estamos assentados sobre gigantes, né? Sentados sobre os ombros de gigantes. E quem são esses gigantes? São os heróis da fé, como eu disse, né? Agostinho, que foi um homem para o seu tempo, que conheceu um pouco da mensagem e é conhecido muito hoje no meio católico, né? Como Santo Agostinho, tem uma contribuição a fazer para nós. Olha só o que ele disse. Ele diz: Tu nos fizeste para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Ou seja, há uma inquietude, um vazio, insatisfação no coração do homem, uma busca pelo bem-estar que só pode ser encontrado em Deus. E nada do que você faça, nenhum lugar que você vá, uma roupa cara que você compra, um carro novo que você tem, isso não vai satisfazer o vazio da sua alma, porque a nossa alma só encontrará a satisfação para essa inquietude do coração só quando descansar em Deus, quando agradar ao Senhor. Agora, quando nós vamos para o que Agostinho está dizendo, ele sugere que agradar a Deus é encontrar descanso no propósito de Deus, ou seja, é alinhar a sua própria vontade com a vontade de Deus. Isso é agradar a Deus. Com essa definição aqui, você pode começar na lição da Escola Sabatina falando isso. O que seria agradar a Deus? É alinhar a sua própria vontade à vontade de Deus. Tá certo? Agora, Lutero também, um grande herói da fé, ele diz que a fé é o maior serviço que podemos oferecer a Deus. Se você pode oferecer alguma coisa a Deus, essa coisa é oferecer
a sua fé. Esse é o maior serviço que você pode fazer por Deus. Crer que Ele pode te restaurar, crer que Ele pode te mudar, crer que Ele pode te dar capacidade para enfrentar as tendências humanas aos seus pecados e cada dia ser um servo mais fiel, mais amorável, mais justo, mais íntegro, mais cheio da graça e do aroma do céu. Então, se você quer sentir o aroma agradável de Jesus em seu meio, se você quer sentir os anjos do Senhor pairando ao seu redor, você precisa sim, todos os dias pedir ao Senhor que Ele te ajude na sua falta de fé, que Ele te ajude para que você tenha fé e não demonstre incredulidade. Ainda falando de um outro herói da fé, que viveu no século XIX, por volta do ano de 1840, nós temos John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley foi o fundador do metodismo. E você e eu sabemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu também do movimento metodista. Ellen White e alguns pioneiros eram metodistas. E John Wesley diz que a santidade é a verdadeira imagem de Deus. É uma mente e uma vida que agradam a Deus, um coração e uma conduta de acordo com a sua vontade ou de acordo com a vontade divina. Quando eu e você vivemos de acordo com a vontade divina, isso é chamado por John Wesley de santidade. E isso, para John Wesley, é uma verdadeira imagem de Deus, porque Deus é santo. E a Bíblia diz que nós precisamos buscar a santidade em Deus, na presença de Jesus. Não por nossos méritos, já colocando isso aqui bem em ênfase dentro do parênteses, nós não podemos alcançar a santidade por nós mesmos, por nossos méritos, mas apenas pela atuação do Espírito Santo em nós e pela atuação de Jesus em nós. Né? Não sou eu quem vive, mas Cristo passa a viver em mim e Ele me ajuda a gostar daquilo que Ele ama, daquilo que Ele gosta. Então, tendo feito essa definição, agradando a Deus aqui na parte de sábado, essa introdução, nós podemos ir para a parte de domingo, que tem como título Mais Valiosos do que Podemos Imaginar. Aqui a lição dessa parte de domingo vai ressaltar para nós a história do filho pródigo para mostrar que Deus nos ama com amor eterno. Assim como vimos em Jeremias 31, na semana passada, Deus nos ama com amor eterno. Nós vemos aqui também que o amor de Deus é eterno por nós, a tal ponto dele exemplificar isso através de uma parábola. Jesus conta a parábola do filho pródigo para mostrar o amor do pai. Mas também ele quer exemplificar aqui que Deus ele ama os seus filhos de um amor diferente, e quando esse filho demonstra arrependimento pelo pecado e volta arrependido, confessa os pecados, se sente indigno, Deus está desejoso de restaurar essa pessoa em seu lar, em sua família. Então, um ponto que nós precisamos ver aqui é que a lição diz na pergunta 1 da parte do domingo. Leia Lucas 15, do verso 11 até o 32, o que a parábola do filho pródigo revela sobre a compaixão e o amor de Deus. Que advertência ela dá àquele que, assim como o filho mais velho, permanece na casa do pai. Vamos então ler esse texto. Então eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, você também pode aí abrir a sua, e a partir do versículo 11, nós temos então a parábola do filho pródigo, e não lerei todos os textos, mas vou me apropriar de alguns pontos específicos aqui, para trazer uma reflexão, para extrairmos aqui a lição que nós precisamos. Então certo homem tinha 2 filhos, você precisa entender bem isso. Jesus conta essa parábola para representar que Deus é o pai da parábola, e os 2 filhos, um grupo é representado pelos gentios, que é representado pelo filho pródigo, que vai, se extravia, gasta todos os seus bens com prostitutas, com meretrizes, com dissoluções, com vida abominável, com a vida de impureza. Isso é representado os gentios. Agora, o filho mais velho é a representação dos judeus que permanecem na casa. É o filho mais velho que permanece na casa, que são os judeus. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então preste atenção, nós vemos aqui a metáfora da família, e um ponto específico que precisa ser abordado e entendido aqui por nós é que Deus, Ele nos chama de filhos quando obedecemos à sua vontade, quando estamos dispostos a agradar a Ele. Agora, quando a pessoa não faz a vontade de Deus, ele não é mais do que uma criatura, e quando ele se entrega aos prazeres desse mundo, ele passa então a ser considerado filho do diabo. Você note que o texto fala desse filho que pediu a parte de sua herança
e ele vai para uma terra distante, e ali tem um senhor dessa terra distante, e ele passa a servir e viver, tentando comer as alfarrobas que esse senhor joga para os porcos, mas ele não lhe dava nada. Quando você olha para o versículo 15, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Esse senhor da terra distante é uma representação de Satanás, que quer extrair tudo de bom que você tem, que quer te jogar na lama e quer te tirar todos os privilégios, todas as bênçãos, e ele não te dá nada. Quando Satanás disser para você que quer lhe dar algo melhor, não acredite nele, porque ele quer tirar tudo que você tem e te colocar na pior situação, na sarjeta, longe de Deus e dos seus princípios. Agora, quando nós entendemos que o que é ser um filho de Deus, como nós podemos entender isso? Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, verso 16 e 17. O verso 16 diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha em nosso espírito, que é o nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa imaginação, e nos faz entender que nós somos filhos de Deus por criação e por adoção, porque Jesus nos resgatou e nos tornou aptos agora a pertencermos ao reino celestial. Agora o verso 17 diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Se somos filhos, nós somos herdeiros, assim como Jesus é herdeiro. Então somos herdeiros de quê? Daqueles tesouros que são inesgotáveis, que são preciosos e que são de Deus, e ele escolhe compartilhar conosco. Agora você só é filho a partir de um momento em que você se torna participante da família, você agrada a Deus. Por exemplo, quando nós lemos o Efésios capítulo 5, versículo 5, aqui diz assim: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então quem pratica impureza, imoralidade, quem não agrada a Deus com suas práticas, com as ações, com seus pensamentos, com suas palavras, com suas atitudes no dia a dia, este não tem herança no reino de Deus. Então note, só recebe a herança de Deus aquele que pratica também a sua vontade, demonstra com suas atitudes que realmente é membro da família de Deus. Agora nós notamos que, voltando para a parábola, no capítulo 15 de Lucas, nós vemos que no versículo 13 diz: passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, de forma dissoluta, no meio das abominações. Então note, esse filho representa aquelas pessoas que abandonam a Deus, que são filhos em algum momento, mas abandonam o Senhor e passam a viver uma vida de pecado, uma vida de entrega completa ao pecado e abandono da família, abandono da casa do pai. E depois de ter consumido tudo, sobreviveu àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e ele o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vi ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. Então olhem um ponto interessante que a lição quer trazer aqui para nós. Por mais que o filho pecou, por mais que o filho pediu parte da herança e foi para uma terra distante, por mais que ele traiu o seu pai, o sentimento do seu pai, por mais que ele se rebelou, Deus ele é um pai amoroso que, quando o seu filho demonstra arrependimento, sincero arrependimento, tristeza pelo pecado, uma mudança de atitude em suas práticas, o jeito de agir. Antes ele era um filho egoísta, que queria apenas a sua parte da herança para gastar como quisesse, não estava preocupando com o pai, com sua família, não estava preocupando com os princípios, com os valores que tinham lhe sido ensinados. Mas agora ele volta cheio de humildade. Ele não mais quer ser um filho, ele sabe que ele foi longe demais, ele não se sente digno de ser filho, mas ele pensa assim: se eu for apenas como um funcionário, como um servo, e ainda vale a pena ficar perto do meu pai, apenas como servo já vale a pena. É melhor do que viver nessas condições que hoje eu vivo. Entende?
Então esse filho já não se sente mais filho porque ele sabe que ele não é mais filho de Deus, ele está no caminho do mal e ele se sente agora, ele realmente ele está no caminho do Satanás e é filho do maligno. Mas quando ele se arrepende e volta, o pai está ali disposto a lhe conceder novamente a oportunidade de ser filho do reino da graça e estar ali apto para desfrutar dos tesouros e das bênçãos inesgotáveis de Deus que Deus quer compartilhar comigo e com você. E ele recebe essa bênção, né? Então o homem daquela terra simboliza Satanás, que é o diabo, ele não quer lhe dar nada. O filho mais velho, na verdade, também é um filho que não se sente filho. Ele, em seu relato, ele demonstra que ele nunca usufruiu da herança do pai. Ou seja, é aquele filho que não se sente filho. Ele se sente apenas um empregado. E um ponto que eu anotei na minha lição aqui para não esquecer, é que o filho mais velho ele queria receber herança como mérito, como as suas atitudes, pelos seus bens, pelas suas atitudes. Ele não recebe herança no sentido de que ele não era merecedor. Ele não se considera filho, mas sim como um empregado. O filho mais novo recebe a graça, né? O filho mais velho sempre se enxergou como um empregado da fazenda e não como um filho. Então, o filho mais novo que gastou todos os seus bens e foi embora, ele se vê agora com um propósito de voltar para a casa do pai e ser restaurado apenas como um empregado. Enquanto isso, o filho mais velho que sempre ficou na presença do pai, não desfruta dessa presença de maneira adequada, porque ele nunca se considera filho, mas se considera apenas um empregado. E o que nós podemos ver nisso? Quando nós lidamos com os bens do Pai como filhos, quando nós nos sentimos filhos de Deus, nós obedecemos seus mandamentos e desfrutamos do que Deus é e do que Deus nos dá, com alegria, com interesse. Nós vamos à igreja com interesse. Nós guardamos o sábado com amor, porque aquele momento é o momento de entregar a vida ao Senhor, de adorar, de servi-lo. Não é? Nós fazemos trabalho missionário, pregamos o evangelho, damos estudos bíblicos, nós entregamos o nosso dízimo não com uma dificuldade com isso, não como se estivéssemos fazendo ali algo forçado, de forma obrigada. Não é uma tortura para nós guardar o sábado, não é uma tortura para nós guardarmos os mandamentos, não é uma tortura para nós entregarmos o dízimo, não é uma tortura para nós irmos na igreja. Não achamos que o sábado, esse sábado está demorando a passar, que tédio, que tristeza. Não, essa atitude é a atitude do empregado, que logo quer que chegue o horário de ir embora, porque ele é apenas um funcionário dentro da empresa. E ele, quando dá 5 horas, já está saindo das portas da empresa porque ele quer ir embora. Ele não tem compromisso sério como filho do dono da empresa. Então notem, o que nós podemos ver aqui é que essa parábola quer apresentar que Deus ele ama, está disposto a perdoar, a receber de volta o filho que está totalmente arrependido. E ele está disposto a demonstrar o seu carinho e perdão. Eu me lembrei e também anotei na minha lição o que nós lemos lá no livro Caminho a Cristo, na página 54, no parágrafo 2, onde diz que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Muitas vezes nós falamos da misericórdia, do amor de Deus, da graça de Deus, nós pensamos que Deus é um Deus permissivo, né? Que permite que a pessoa viva em pecado, ano após ano, um momento após o outro, em pecado, e que mesmo assim Deus o recebe. Deus recebe a partir do momento que Deus vê o arrependimento, nota a sua confissão, nota em seus hábitos que ele realmente quer viver uma vida de entrega. O livro Caminho a Cristo vai dizer para nós que você não precisa primeiro se arrepender para ir até a Deus. Você precisa ir até a Deus e ele vai trabalhar em você, né, para que você então sinta depois a atuação do Espírito Santo e se arrependa. Agora, então nós ficamos aqui entendendo isso, que a adoração não deve ser por obrigação, mas precisamos servir a Deus como filhos e não como empregados, como servos. E quando nós estivermos dispostos a buscar o Senhor, Ele nos recebe de braços abertos, porque, como diz o hino, né? Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar. Você precisa ver o cristianismo como uma alegria, não como uma obrigação, como um enfado, como uma tortura, tá bom? Então, nós iremos abordar o assunto da seleção dentro dessa perspectiva. Agora a parte de segunda-feira tem como título Alegrando-se com Júbilo. O texto de Sofonias 3, verso 17, lança luz sobre parábolas do filho pródigo, né? Então o texto lança luz sobre a parábola do filho pródigo, por quê? O que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Ou seja, aqui nos apresenta este Deus
esse Deus que está perto de você. Não é um observador distante que nota a sua vida sem interesse, né, sem empatia. Não, Deus é um observador que olha para você intimamente, envolvido com a sua vida, disposto a te amar, te ajudar. Ele é aquele que ouve a sua oração, disposto a te salvar, te transformar, regenerar a sua mente e o seu coração para que você possa estar disposto na presença dele, né? E o texto mostra esse lado de Deus, que ele se agrada, se exulta quando você se alegra, quando você ora, quando você adora, quando você louva, quando você apresenta ações de louvor diante dele. E o texto diz que ele acalmará todos os seus medos com amor e se alegrará em vocês com gritos de alegria. Eu anotei aqui que algumas partes da Bíblia trazem esse texto de uma forma diferente. Por exemplo, o texto diz que Deus é poderoso para salvar, apto para lhe dar vitória e te libertar você de seus medos. Ele também é apto para te dar forças e te ajudar você a vencer nas suas lutas contra o pecado, contra as tendências do mal. Você não precisa dizer, eu não consigo, eu não sou fraco. Você, em sua ordem natural das coisas, você é pecador. Você é fraco, você é débil, você foi degradado pelo mundo de pecado. Mas em Deus ele te dá força. E o Espírito Santo, além de perdoar os seus pecados, a sua graça lhe regenera a mente, lhe dando força para obedecer. E por isso que você precisa lutar e demonstrar essa vontade de agradar ao Senhor através da busca constante por Ele. Agora, o texto diz, ele se calará no seu amor. Na Ara, né, nós podemos ver nessa versão mais antiga, que Deus fala que ele se calará no seu amor. O que significa dizer que Deus se calará no seu amor? Nós podemos entender de duas formas. Que Deus escolhe não trazer à tona os pecados passados, porque Ele realmente te perdoou e está disposto a te dar uma nova vida de perdão, uma vida onde você possa demonstrar daqui para frente suas atitudes que realmente aceitou esse perdão, que você quer viver em novidade de vida, tá? Ou o que significaria também dizer que Ele se calará no seu amor, é que diante da sua entrega, diante do seu louvor, Ele se cala, Ele fica emudecido, apenas contemplando como você o ama e a sua adoração, a sua atitude de louvor deixa Deus assim muito feliz, apenas desfrutando dessa adoração. Agora, na pergunta 3, que tipo de amor também somos chamados a demonstrar? Quando vamos em Efésios capítulo 5, verso 25 ao verso 28, estou abrindo a minha Bíblia, que você abra também a sua, nos diz assim, marido, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a sua igreja. Então nós devemos entender que o relacionamento entre o ser humano e Deus é um relacionamento de mão dupla, ou seja, um relacionamento recíproco, onde o amor de Deus é dado e Ele espera de nós também a nossa demonstração de que vivemos nesse amor. Agora, o amor que é demonstrado aqui em Efésios 5, 25 a 28, é o amor de Deus pela sua igreja. Assim como Deus ama a sua igreja e está disposto a se doar e esteve disposto a se sacrificar por ela, nós precisamos também amar o próximo e aqui amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas a ênfase aqui do chamado desse amor é para que o nosso amor seja um amor com risco de dano próprio. Que estejamos tão dispostos a amar e ajudar o nosso semelhante que não estejamos preocupados se isso vai nos causar algum dano próprio. Tá? É aquele amor que se dedica ao bem-estar do outro, um amor desinteressado, que tem preocupação genuína com os demais. Isso é altruísmo, é o que a língua portuguesa chama de altruísmo, quando você atua em bem do outro, em favor do outro, com risco de dano próprio. Você sacrifica, né? O marido que sacrifica pela esposa porque ele considera que o seu sogro é Deus, que ela é filha de Deus e que ele precisa cuidar dela. E assim também com respeito aos demais pontos, como quando eu olho para o meu próximo, eu preciso entender que esse meu próximo é meu irmão, porque é filho de Deus, eu preciso cuidar dele. E dito essas coisas, nós podemos ir agora para a parte de terça-feira, que tem como título, podemos agradar a Deus? E aí? Será que
nós seres humanos pecaminosos, que somos fracos, que temos uma mente que não raciocina à altura dos desígnios de Deus, nós podemos agradar a Deus? E se podemos, como podemos agradar a Deus? Então, Deus, será que Ele ama o justo, o injusto da mesma maneira? Será que Ele ama o injusto da mesma maneira que Ele ama o justo? Se sim, então por que ser justo? Deus vai amar a todos no final. Ele ama tanto o justo como o injusto. Se Ele ama tanto o justo como o injusto, qual que é o incentivo para que eu e você sejamos justos? Precisamos ler alguns textos aqui para nós entendermos isso. Quando nós vamos para o finalzinho do parágrafo 1 da lição, diz como Deus poderia ser agradado? Como os seres humanos podem agradá-lo, especialmente diante de nossa pecaminosidade? A lição de hoje discute o primeiro aspecto dessa questão, enquanto a lição de amanhã, quarta-feira, vai abordar o segundo aspecto, no sentido de que os seres humanos podem agradá-lo especialmente na sua pecaminosidade, né? Nessa questão. Então, no Isaías 43, o verso 4, fala: enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificados, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Então Deus acha precioso, acha alegria em contemplar as pessoas que fazem a sua vontade. E quando eu e você, diante dos olhos de Deus, nós o adoramos, o servimos, praticamos a sua justiça, que é a obediência, com isso nós também estamos glorificando o nome de Deus. E Deus, então, com isso, Ele nos guarda, nos preserva, nos ilumina, nos capacita. Quando nós lemos Salmo 149, verso 4, que é indicado aqui na lição, porque o Senhor se agrada do seu povo e Ele adornará os mansos com a sua salvação. Ele vai vestir você da salvação e vai te tornar mais puro, mais lindo, mais apropriado diante do céu, porque você o agrada. E se você o agrada, Ele está disposto a demonstrar amor. Então, a nossa fé pode agradar a Deus somente por meio da obra de Cristo em nossa vida, não é mesmo? E nós, em Provérbios 15, do versículo 8 e 9, a essência que nós vemos ali é que a oração dos retos é o contentamento de Deus. Ele ama quem segue a justiça, mas o contrário também é verdade, tá certo? Ele se abomina daqueles que continuam a preservar, continuam no mau caminho, continua vivendo uma vida de injustiça. Então Deus pode agradar pelos seres humanos, Deus pode ser agradado pelos seres humanos porque Ele os ama de tal maneira que busca o bem deles. Agora, com respeito à pergunta que eu fiz, Deus ama o injusto da mesma forma que ama o justo? Olha só o que a lição trouxe aqui para nós. O Senhor ama os justos, Salmo 146, verso 8. E em 2 Coríntios 9, 7, Paulo diz: Deus ama quem dá com alegria. É importante notar que esses textos não dizem, eles não ensinam que Deus ama exclusivamente os justos ou apenas quem dá com alegria. Deus ama todos, tanto o justo como o injusto. No entanto, para que esses textos sejam levados a sério e façam sentido, devem significar que Deus ama os justos e aquele que dá com alegria em algum sentido especial. Então, se você dedica a sua vida, você se dedica, você se sacrifica, você nega a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor, isso quer dizer que Deus ama o justo com um sentido especial. Ele ama a todos, Ele continua com o seu Espírito atuando na vida do injusto para que ele venha para os seus caminhos. Mas se este demonstra-se empedernido, irrecuperável, ele também vai respeitar o direito de escolha do injusto e vai demonstrar mais o seu amor para com o justo, porque esse demonstra esse amor recíproco, esse relacionamento de mão dupla, tá certo? E continuando a leitura diz assim: o que vimos em Provérbios 15, verso 8 e 9, dá uma pista. Deus ama esses indivíduos no sentido de encontrar prazer neles, ou seja, de ficar feliz com as suas atitudes. Quando nós vamos então para a parte de quarta-feira, que tem como título Pedras Vivas, Jesus é a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas é preciosa aos olhos de Deus. Então, Deus também olha para nós e nos torna preciosos aos seus olhos. Nós vamos ler esse texto de Romanos 8, versículo 1. E vamos responder a pergunta: como podemos ser aceitos por Deus? Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você vive segundo a carne, não há lugar para você no reino de Deus. Mas se você anda segundo o Espírito, você rejeita a natureza, a vontade carnal, a Bíblia diz que não há condenação para mim e para você. Se você pecou
mas todavia você se arrependeu. Há um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e Ele é justo, lhe dando a oportunidade, de colocando você de novo na condição anterior, lhe dando uma nova chance, a condição em que você possa continuar e ter acesso à salvação. Agora, se você continua no pecado, o que Deus pode fazer por você? Tudo que Deus pode fazer por mim, por você, Ele tem feito. Ele tem usado todos os métodos, todas as estratégias, todos os recursos do céu para salvá-lo. Se você e eu não formos salvos um dia, não é porque Deus não quis, mas sim por nossa própria escolha, e Deus vai respeitar a sua escolha e a minha escolha. Então, Deus nos oferece graça mesmo antes de qualquer resposta nossa. Se você ler o Caminho a Cristo, vai mostrar que você não precisa se arrepender para depois ir a Cristo. Você precisa primeiro ir a Cristo e depois Ele vai te ajudar no arrependimento, na regeneração, na transformação, na mudança, na confissão, para que você vá até Deus e receba então o perdão. E quando nós lemos Romanos 5, verso 8, diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Note então esse ponto aqui, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Eu me lembrei aqui de que constantemente, quando estamos lendo os escritos do Espírito de Profecia, o dom profético, iluminado, inspirado por Deus, né? Onde Ellen White escreveu inspirada pelo Senhor, ela diz constantemente em vários de seus relatos, em vários de seus livros, de suas obras, que existe as faculdades superiores e as faculdades inferiores. A faculdade superior seria a nossa consciência, a nossa razão e o nosso juízo. E as faculdades inferiores seriam os desejos, os prazeres, a vontade de seguir a carne. Então as faculdades superiores seriam o que o texto está dizendo aqui, de viver segundo o Espírito. E as faculdades inferiores, viver de acordo com as paixões, com o desejo, com o apetite e de acordo com a carne. Quando Deus criou Adão e Eva, as faculdades superiores dominavam sobre as inferiores. Mas depois do pecado, parece que os nossos desejos e apetites passaram a falar mais alto do que a consciência, a razão, do que o juízo. Então a consciência, ela dá um alerta: epa, isso aqui não é bom, olhem, tome cuidado com isso. A razão, ela vai ponderar: se eu fizer isso, eu vou ter essa consequência, mas se eu fizer aquilo, né? Então você pondera com a razão. A consciência alerta, a razão te faz ponderar para escolher o que é melhor, e aí vem o juízo, que leva você então a tomar a decisão, a escolha melhor pautada dentro dessa razão e dessa consciência. Então antigamente era assim, antes do pecado. As faculdades superiores, consciência, razão e juízo, falavam mais alto do que os apetites, os desejos, que eram as faculdades inferiores, mas hoje as pessoas são dominadas pelo apetite, pelos desejos carnais, e deixam as faculdades inferiores dominar sobre a sua vida, e por isso terão consequências terríveis enquanto aqui em vida, e também não perder a vida eterna. Não porque Deus não queira, entendam isso. Deus quer salvar a todos, e a sua graça foi distribuída a todos, mas Ele quer notar o interesse de cada um através de suas atitudes. Então, quando nós lemos a pergunta 6, diz: leia 1 Pedro 2, 4 a 6 e compara com Hebreus 11, verso 6, o que esses textos nos dizem sobre como podemos agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o que diz em 1 Pedro 2, verso 4 e 6? Vamos ler. Do verso 4 ao 6, eu estou lendo aqui na minha versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então aqui se fala de Jesus. Jesus é a pedra viva, aquela que vive. Foi rejeitado assim pelos homens quando veio na terra, mas diante de Deus ele é o eleito, ele é o escolhido, ele é precioso aos olhos de Deus. Também vocês, ou seja, eu e você que estamos lendo aqui a Bíblia, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, diante desse texto, nós podemos extrair alguns conceitos importantes para nós. Nós somos pedras vivas. Essas pedras têm um propósito. A pedra naquela época era usada para construção, para construir um edifício. E nós também devemos usar nossos dons e talentos, nossa capacidade para ser útil para o avançamento do reino de Deus, para ajudar a propagar a mensagem de Deus. Somos casa espiritual para ser um sacerdócio santo, povo exclusivo de Deus, né? A fim de quê? De oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. Então, como estamos falando sobre agradar a Deus, qual é o sacrifício espiritual que eu e você podemos oferecer a Deus? Sacrifício de louvor, adoração. Quando nós praticamos o que é correto, com isso nós estamos agradando a Deus e Ele fica feliz com as nossas atitudes.
quando nós ajudamos o próximo, quando nós afugentamos os maus pensamentos, quando nós lutamos para controlar nossos pensamentos, para não pecar com eles, quando nós guardamos a nossa língua e não temos um linguajar de acordo com os gentios, de acordo com o mundo, porque lá em Efésios diz, não imiteis os gentios, não é mesmo? Em nossa prática e nosso jeito de agir. Então, em tudo isso nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais de louvor que agradam ao nosso Deus. Então, Deus realiza sua obra redentora não apenas por nós, mas também em nós. Que Deus haja em você e através de você, porque se na minha vida não tiver mudança, isso é uma demonstração que Deus não está em mim, ou que eu não estou dando oportunidade para que Ele haja, para que Ele restaure, que Ele me motive, né? Então aqui na pergunta 6, o que esses textos nos dizem sobre como podemos agradar a Deus, eu disse que nós precisamos reprovar o que é maligno, o que é mal, e estar dispostos a fazer aquilo que é precioso aos olhos de Deus, não é mesmo? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos, como disse Lutero lá no início da nossa lição, eu disse para vocês, a fé é o maior serviço que se pode oferecer a Deus. Então vá a Deus com fé e creia nisso. É o que nós vamos ver agora na parte quarta-feira, mais sobre a fé, um alvo digno. E que alvo digno é esse? A fé. Sem fé eu não posso agradar o meu Senhor. E aqui a nossa lição, ela vai relembrar o que nós estudamos lá no Evangelho de Marcos, em 2 trimestres anteriores, onde nós lemos o Evangelho de Marcos capítulo a capítulo, e no capítulo 9 nos conta a história de um pai e um menino endemoniado, e esse pai leva esse menino até diante dos discípulos. Jesus ele está no alto de um monte com alguns discípulos que participavam com o seu vínculo de amizade mais próximo, que era Pedro, Tiago e João. Enquanto Jesus está no alto do monte, este pai se aproxima dos discípulos e pede que os discípulos expulsem o demônio que está naquele filho, porque muitas vezes o espírito maligno se aposta daquela criança e o joga às vezes no fogo, o tortura. Isso acontece desde a infância daquele jovem. Você pode ler isso lá no capítulo 9, a partir do verso 17 até o versículo 19, como você também pode acompanhar toda a história no livro Desejado das Nações, na página 347, como você pode também buscar ver a lição número 7 do Evangelho de Marcos, que nós gravamos aqui no canal Teologia Adventista. Então vá lá na playlist, encontra a lição 7, aquela lição sobre Marcos, o Evangelho de Marcos, e na lição 7, na parte de terça-feira, eu explico com todos os detalhes aqui essa história, e eu mostro para vocês que ali no vídeo, eu vou falar aqui de forma mais breve e rápida, de que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, porque ele estava nutrindo no coração ciúme, inveja, orgulho, principalmente porque Jesus tinha subido ao monte com 3 discípulos apenas e eles não estavam juntos, eles estavam embaixo. A multidão chega, os fariseus, escribas, líderes religiosos, e começam a dizer: ó, tá vendo, vocês não conseguem expulsar esse demônio porque vocês são uma farsa, o mestre de vocês também é uma farsa. E eles começam a afrontar os discípulos tinham nutrido em seu coração aquele desejo, aquela vontade de querer ser o maior. Quem será o maior entre nós? Quando Jesus estiver em seu reino, em seu trono, quem vai sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda? E por isso eles não conseguem expulsar aquele demônio. Jesus desce lá do alto, encontra aquele pai, e ele nota que o semblante das pessoas ficam assim um pouco desconcertado com a sua presença. Ele nota então que ali houve uma discussão, uma controvérsia entre os líderes religiosos e seus discípulos. Ele nota também que seus discípulos foram incapazes de cumprir aquilo, porque para expulsar aquele demônio, eles precisavam demonstrar que tinham comunhão com o Senhor, deveriam demonstrar totalmente humildade, deveriam jejuar, deveriam se entregar totalmente a Deus e confiar totalmente em Deus. Então, o pai faz um pedido a Jesus para que Jesus lhe cure, e diz que os seus discípulos não puderam fazer isso. Mas Jesus exortou a fé do pai vacilante. Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Porque o homem diz assim: Senhor, se o Senhor pode, cura-se meu filho. E Jesus diz: se podes, tudo é lícito se você crer, tudo você pode se você crer. Você precisa crer. A sua falta de fé é que pode levar o seu filho a não ser curado. E aquele pai, mais que depressa, notando que a sua falta de fé poderia impedir a cura do seu filho, ele diz a Jesus que eu creio, ajude-me a falta de fé. Observe que Jesus não disse ao homem: volte para
volte quando você tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do pai, ajude-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Você deve ir a Deus com fé, crendo que já recebeu. Ore, sempre orando assim, Senhor, eu oro ao Senhor por isso, isso e isso. Cuide desse aspecto da minha vida, desses empreendimentos, do meu trabalho, da minha família, nesse quesito. Apresente de forma detalhada para Deus. E no final, ore, Senhor, eu já agradeço porque o Senhor já me respondeu. Se o Senhor me responder com sim, estarei muito feliz e grato ao Senhor por ter me respondido. Se o Senhor me responder com não, entenderei que a vontade do Senhor é melhor para mim. E se o Senhor responder, espere um pouco, eu preciso também ter paciência por isso, porque o Senhor sabe qual o momento exato de me dar ou me responder. E também se o Senhor dizer não, talvez seja porque eu esteja pedindo tal coisa para esbanjar meu próprio prazer, minha própria vontade, como diz em Tiago, que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos para esbanjar nossos próprios desejos e vontades e Deus não quer isso. Então nós precisamos ir a Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Tá bom? Deus pode e pode tudo na minha vida e na sua vida. E eu termino a lição de hoje com essa parte aqui de sexta-feira que diz assim: o Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor. Você não tem pouco valor diante de Deus. Se você se considera indigno, pecador ou pecadora, se você andou longe demais no caminho desse mundo, caminhos tortuosos, se você se sente indigna por questões relacionadas a uma vida sexual depravada, momentos em que você caiu na tentação de visitar sites indecentes, pornográficos, se você se sente indigno porque você já passou por um relacionamento e não deu certo, se divorciou, se envolveu em outro e não consegue encontrar uma paz dentro de um relacionamento único, de acordo com o que a Bíblia diz, e você vai a Deus agora se sentindo sujo, incrédulo, longe, saiba que você tem valor aos olhos de Deus. Se você for a Deus arrependido, disposto ou disposta a buscar perdão, Ele te dará perdão. Deseje que a sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que Ele lhe deu. Ou seja, o preço das preciosas promessas de Deus são inesgotáveis, incalculáveis. E Ele quer repartir essa riqueza com você, quer que você desfrute dessas bênçãos magníficas, não só nessa vida de 80, 90 anos, mas por toda a eternidade. Deus a deseja. Caso contrário, não enviaria seu Filho em uma missão em que custaria o preço tão alto a fim de redimi-la. O sacrifício de Jesus demonstra todo o amor de Deus por mim e por você. Ele tem um propósito para cada um e se agrada muito quando lhe fazem os maiores pedidos para que glorifiquem o seu nome. Veja bem, o pedido que eu e você precisamos fazer diante de Deus são pedidos que glorifiquem o nome de Deus. Quais têm sido os seus pedidos para Deus? Você tem pedido para crescer na comunhão, no conhecimento, na sabedoria daquilo que é espiritual? Você tem pedido a Deus para que você possa oferecer sacrifícios espirituais de louvor de forma agradável diante dele? E você tem lutado e se esforçado para isso? Com isso você tem lido mais a Bíblia, orado mais, você tem se envolvido na missão de pregar o Evangelho, em visitar os órfãos, as viúvas, os orfanatos, você tem visitado asilos, você tem pregado o Evangelho para aquelas pessoas de condição espiritual precária, você tem ido às ruas, distribuído literatura, você tem se dedicado ao avanço do reino de Deus, orando de forma intercessória por aqueles que você conhece, que estão longe do caminho de Deus. O texto diz que quando nós fazemos isso, nós glorificamos o nome de Deus. Podem esperar grandes coisas, se você fizer essas coisas, você pode esperar grandes coisas de Deus, porque você tem fé em suas promessas. Se você vive de acordo com sua promessa, você será fiel. E para terminar, nós temos ainda o texto que diz: se permitirmos, Ele se identificará de tal forma com os nossos pensamentos e propósitos, moldará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo os nossos próprios impulsos. Será algo natural na sua vida, porque como diz em Hebreus 5, verso 9, a salvação é para aqueles que lhe obedecem. Ou como diz Ezequiel 36, verso 31, nós passaremos a viver com Deus uma vida tão íntegra, tão relacional, que Jesus vai habitar em nós e nós passaremos a sentir nojo daquilo que antes gostávamos. Você não irá gostar mais das músicas de funk, de forró, músicas depravadas, mas terá prazer na música sacra que exalta o nome de Deus. Você terá prazer em comer aquilo que Ele instituiu nos ensinos do Espírito de Profecia. Você terá prazer em ir à igreja, em se deliciar na presença de Deus, em viver os seus ensinos. E terminando o texto diz: mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós.
Que Deus abençoe você e você consiga viver um estilo de vida onde agrade ao Senhor de todas as formas e que Ele também possa se exultar em estar em seu meio. Que Ele possa dizer as palavras que disse ali em Sofonias diante do Senhor essa semana, porque o Senhor está com você, na sua casa, em seu trabalho, enquanto você dirige pela cidade ouvindo este vídeo ou assistindo na sua casa, no seu trabalho, você sinta que Deus está no meio de você, Ele se agrada de você com exultação, porque Ele é poderoso para o livrar de pecar, Ele é poderoso para livrar você dos seus medos e Ele se alegrará com gritos de alegria, demonstrando espontaneamente e voluntariamente que está disposto a levar você para o céu, para que você viva eternamente ao lado dele. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos aqui semana que vem para mais um estudo da lição. Até lá!